Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, aqui no Criando com a Palavra de Deus, eu vou mostrar para vocês o meu devocional de Páscoa que eu fiz esse ano de 2023. Esse devocional fui eu mesma que criei, tá? Tanto as ilustrações quanto os versículos que foram escolhidos. Esse arquivo, se você quiser fazer também, tá lá no meu Instagram, na pastinha do Drive, Páscoa 2023. Para quem quiser baixar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, é só você entrar lá e ir lá no Drive que você vai encontrar esse arquivo que ficou tão encantador. Eu vou mostrar para vocês por dentro como que ficou o meu caderno, tá? Então, eu quis colocar esse tema, né, pro devocional, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, e eu fiz um estilo journal mesmo, ou seja, com colagens, né? Então, cada dia do devocional, fazia a leitura do versículo, né, e meditava a respeito desse versículo. O que a gente pode aprender com esse versículo com relação à Páscoa e para a nossa vida também. Então, cada dia a gente foi fazendo. O primeiro foi Lucas 9:23. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Depois, Lucas 5:32. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Romanos 5:15, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos, mas ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor que separa as ovelhas dos bodes. Mateus 25:32. O seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Mateus 6:8. Sede vós, pois, perfeitos, pois é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. Sou filha do rei. Declarou Jesus, eu também não condeno. Agora, não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. João 8:11. Então aqui eu quis, né, ilustrar Maria Madalena quando ela encontrou Jesus, né? Depois aqui, ou a mulher do adultério. Depois aqui, Mateus 17:2, ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se transformaram brancas como a luz. Aqui a gente meditou sobre a transfiguração de Jesus, tá? Então, lá no devocional não tinha só o versículo, tá? No calendário que eu criei, tem a leitura para você fazer no dia, né? Do capítulo 17, aí tem lá a leitura. E dentro da leitura é que tem o versículo que é feito na ilustração, na colagem, tá? Mas cada dia tem a sua leitura para ser feita. Depois foi João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Depois João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Depois Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu para um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A cruz me faz lembrar o quanto sou amada. Ele me ama, né, Jesus? Dia 12, tá vendo? Aqui eu coloquei já a leitura, ó. Marcos 6, versículo 30 a 44. Dentro dessa leitura, aí eu selecionei o versículo 41 e 42 só, tá? Que foi feita a arte. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos no céu e abençoou, partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. O pouco de Jesus é muito. Então, aqui a gente meditou sobre a multiplicação dos pães e peixes, tá? Depois, no dia 15 dia 13 do devocional, nós lemos Marcos, capítulo 5, 25 a 34. Porque dizia: se tu somente tocar em
se tão somente tocar em suas vestes, sararei. Marcos 5:28, da mulher do fluxo de sangue, né? Eu vou botar o meu óculos, gente, porque eu não tava enxergando direito, por isso que eu errei na leitura. Agora eu botei o óculos, tá bem melhor. Filha, sua fé a curou. Então aí tem aqui a fotografia, né? A ilustração dela encostando nas vestes de Jesus e Jesus, né, andando no meio das pessoas. Depois aqui é o dia 14, João 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, eu coloquei a ilustração do bom pastor. Depois, o próximo dia que nós meditamos foi em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Eu gosto demais do livro de Hebreus, gente. Eu sou apaixonada no livro de Hebreus. Depois, no outro dia do devocional, nós meditamos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, somos curados. Jesus é o guardião da minha alma. Ele vive. Depois, Lucas 6, versículo 38. Deles e será dado. Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. João 7, versículo 37 e 38. A leitura foi do 37 a 39, tá? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí eu coloquei Jesus amor eterno, né? Que transborda no nosso coração. E aí entramos nos 7 dias anterior à Páscoa, tá? Então eu coloquei, a primeira coisa foi Jesus no deserto, né? A tentação de Jesus. Então foi Mateus capítulo 4. E aí eu coloquei o versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Depois, coragem sou eu, não tenha medo. Mateus 4, 27. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Fé sobre o medo, porque aqui a gente meditou sobre Jesus andando sobre as águas, né? E Pedro que foi encontrar com ele, e aí teve medo e começou a afundar. Então, ele manteve os olhos na tempestade e não em Jesus, por isso ele começou a afundar. Então, a gente meditou que a gente não deve olhar as tribulações da nossa vida, mas manter os nossos olhos fixos no Senhor. Por isso, né, coragem, não tenha medo. E aí a gente entra no Domingo de Ramos, dia 21, no devocional, e a leitura foi em Marcos, capítulo 1 a 10. E o versículo foi o 10. Bendito o reino do nosso pai, Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Depois, leitura do dia 22, foi Lucas, capítulo 9, 21 a 22, e também João 12, 20 a 33. Então, foram 2 versículos nesse dia que a gente separou para fazer a arte. O versículo 22 de Lucas 9 e o versículo 24 de João 12. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra essas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no 3º dia. João 12, 24. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão do trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Depois, a parte que Jesus lava os pés dos discípulos, né? A leitura foi em João 13, capítulo 1 a 17. E o versículo que escolhi foi 15 e 16. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Né? Então, Jesus deu o exemplo para nós de sermos servos, né? Maior é aquele que serve. Depois, no dia 24 do devocional, a leitura estava em Marcos, de 12 a 26.
E eu escolhi 3 versículos, o 22, o 23 e o 24. O 22, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, e em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice do vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos seus discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: Este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifícios por muitos. Então é a ceia, né? Em Marcos 14, 32 a 42, foi a leitura do nosso dia 25 do devocional. E o versículo que eu escolhi para a arte foi o 38. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então, quando Jesus estava orando já no Horto das Oliveiras, né? Depois aqui, a leitura do dia 25 também, tá? Então, a gente fez a arte aqui e essa também. Foram 2 artes no mesmo dia. Mas estas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Marcos 14, 49. Depois, na sexta-feira, né, da Paixão, a gente meditou em Marcos 14, 53 a 72, que foi toda a Paixão de Cristo, tá? E o versículo selecionado para a arte foi o 62. Eu sou, disse Jesus, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus, poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E aqui também, a gente fez 2 leituras, tá? Marcos 15, 1 a 47. Esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Marcos 15, 39. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, no sábado, nós meditamos em Marcos 16, 6. Não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. E no domingo de Páscoa, nós meditamos no Mateus 28, capítulo 1 a 15. Foi o nosso último dia do devocional. E o versículo escolhido foi o 10. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. E assim terminou o nosso devocional, tá? Acho que 20 dias, foram 28 dias, tá? Foi quase um mês de devocional para a Páscoa, para a preparação da Páscoa. Foi muito gostoso de fazer essas colagens, né? Tirar um tempo ali para estar relembrando, né, do amor do Senhor por nós, enquanto viveu aqui e na terra, né? E a sua paixão, a sua ressurreição. Quem quiser fazer, mais uma vez eu lembro vocês, o arquivo desse caderninho, tanto da capa quanto de todas essas ilustrações, com as leituras para você fazer e mais, né, os versículos, estão lá no meu Instagram. Gratuitamente, é só ir lá no Drive baixar na pastinha Páscoa 2023, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e que anime vocês também a fazer um devocional, mesmo que não esteja mais na Páscoa, mas que seja um devocional para você se aproximar mais do Senhor e aprender mais sobre o Senhor Jesus. Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Tchau!